Eu costumo dizer que no meu caso, além dos livros, os filmes, o cinema e o audiovisual, de alguma maneira, me formaram também. E é por isso que eu, de alguma maneira, sempre quero retribuir, né, com dicas e ideias sobre esse tema e essa linguagem que tanto para mim foi importante, tanto na minha formação e depois como artista, né? E eu trago para você uma dica interessantíssima, você que quer conhecer um pouco mais da história do nosso país, que está estudando, por exemplo, para o Enem ou para qualquer um outro tipo de exame, enfim, que é a série documental Guerras do Brasil.doc. É interessantíssimo. É uma série dividida em 5 episódios, em que cada uma está centrada em um momento específico, uma guerra específica, um conflito específico da história do nosso país. O primeiro episódio vai falar um pouco sobre a chegada, a invasão dos portugueses quando chegaram e aqui nesse país que é o nosso, e como é que se deu essa relação, essa invasão, né? O segundo episódio vai falar um pouquinho sobre Palmares e como se deu o processo de escravidão aqui no Brasil. O terceiro episódio vai falar da maior e mais sangrenta guerra que aconteceu na América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Quarto episódio vai falar sobre a Revolução de 1930, que na verdade foi um golpe militar perpetrado por Getúlio Vargas. Quinto episódio vai falar, já um episódio que vai falar um pouquinho mais sobre o processo que a gente mais atual, como é que se constituíram essas organizações criminosas aí, Comando Vermelho, PCC, conta um pouco dessa história. Então são 5 momentos da história do nosso país que de alguma maneira falam um pouco sobre o que nós somos, né? Aquela ideia de que o Brasil é um país cordato, um país tranquilo, nunca foi. Brasil é um país da desigualdade, Brasil sempre foi um país do privilégio, Brasil sempre foi um país em que o processo autoritário sempre esteve presente. Eu queria então, vamos começar a falar um pouquinho do primeiro episódio. Queria trazer uma fala, logo no início, uma fala sensacional do Ailton Krenak. É incrível, vamos ver? O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Olha que riqueza. Essa fala introdutória do Krenak é incrível, né? E aí cada episódio vai ter mais ou menos aí 25, 26 minutos com pessoas como ele, especialistas, historiadores, pesquisadores na área. Então acho que pode ser muito rico para você aí que está estudando, enfim, que quer conhecer um pouco mais da nossa história. Ainda bem que o material, o acesso está facilitado, né? A internet também tem esse outro lado, né? De possibilitar que a gente consiga, de alguma maneira, dialogar um pouco com aquilo que sempre foi muito difícil o acesso, né? É isso. A cada 23 minutos, um negro morre no Brasil. Então, dados da nossa história, né? Dados da nossa realidade atual. Isso não começou agora. Eu vou apresentar mais uma pílulazinha do segundo episódio dessa série documental. Percebam como é que essa coisa se construiu, se constituiu. A massa de africanos que veio em 350 anos, em torno de 12 milhões que teriam chegado, é uma proporção que não vai acontecer de novo, e nessa dimensão transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos.
chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, né, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é? 30 anos. Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos era porque a escravidão naquele período ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. Terrível, não é mesmo? Existe desde 2003 uma lei, a Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história de África, né, nas nossas escolas. Isso precisa ser divulgado, enfim, a gente precisa avançar nesse processo, né? Nós somos um país, como bem disse o professor lá no início, de cada 100, 86 pessoas que aqui chegavam, que aqui ficavam, eram africanos. Então, qual é o sentido disso não ser ainda estudado no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. Isso é uma pílula desse segundo episódio, acompanhe, porque de fato é rico e é importante que nós sempre estejamos atentos sobre essa nossa história. Embora triste, difícil, mas a gente precisa ter consciência para que a gente consiga imprimir outras possibilidades, né, de relação com o outro, não é verdade? No terceiro episódio é apresentado o que é conhecido como a maior guerra, a guerra mais sangrenta da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram contra o Paraguai. Agora vamos acompanhar só mais uma pílulazinha para vocês poderem depois serem fisgados e acompanharem esse terceiro episódio, que está no YouTube, está na Netflix, para quem tem Netflix, poder acompanhar. É muito interessante, é muito rico e tem desdobramentos na história do nosso país. Mas vamos acompanhar aqui um pouquinho, trecho. São 3 colunas, uma vinha pelo lado esquerdo, uma pelo centro, outra pelo flanco direito. Empurraria os aliados de volta para o rio. E é coordenada as 3 colunas, só que uma coluna atrasa. Aí o Osório, que até então é uma figura relativamente desconhecida, então passa a ser o general mais popular da guerra, sobe no cavalo dele, consegue organizar as tropas, marcha sobre os paraguaios e consegue reverter. Então tem uma matança dos melhores soldados do exército paraguaio aí, né? Talvez tenha se perdido 10 a 12 mil homens nesse combate. Teve que fazer pilhas de cadáveres porque não havia nem como enterrar tantos cadáveres, né? Então aí foi quebradas, vamos dizer assim, as pernas do exército paraguaio, que mantém uma capacidade ofensiva muito limitada. Agora a capacidade passa a ser uma capacidade defensiva. Interessante, vocês vão poder acompanhar uma série e que esse episódio específico que fala sobre a Guerra do Paraguai, ele teve desdobramentos depois na proclamação da República, que na verdade foi um golpe militar, né, de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O quarto episódio da série vai se centrar na Revolução de 1930, que na verdade foi um golpe militar perpetrado por Getúlio Vargas, né? Mas como é que isso se engendra, né? A Primeira República, então, que vai de 1889 até 1930, o Brasil era um país basicamente do campo, né? 70%, 80% da população vivia na zona rural, né? E a urbanização ainda era muito rara. Além disso, nessa mesma proporção, 70%, 80% da população analfabeta. Então, isso foi talvez um ingrediente importante para o que viria da insatisfação de muitos que ali queriam a sua ascensão na vida, enfim. E obviamente que esse sentimento foi capitaneado por uma certa juventude de tenentes, né? Quer dizer, os militares sempre presentes nesse processo, só que a ideia era bastante autoritária ao mesmo tempo, tanto que isso depois caiu no colo do Getúlio Vargas. Vamos acompanhar aqui
um trecho para a gente poder ter uma ideia. Mais uma pílulazinha e depois vocês acompanhem e assistam o episódio todo. Os tenentes são um grupo emergente que estão fora do poder e querem o poder. Mas você tem umas oligarquias jovens aí, jovens que a gente fala na faixa dos 30, 40 anos, que também está fora do poder. E que é muito ativo, a gente chama eles de tenentes civis. Né? De quem nós estamos falando? Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, João Neves, o próprio João Pessoa, né? Lá na Paraíba. Então você tem um grupo que, de certa forma, eles estão entrando no circuito oligárquico, mas ainda não estão, assim, no poder, né? Estão querendo ser protagonistas do regime. Aí eles começam a conspirar em aliança, né? Então, e tem uma lógica que a gente tem que entender também, que é a lógica das sucessões presidenciais, que eu acho que foi rompida, né? E isso, de alguma forma, os leva à revolução. As disputas oligárquicas aí que sempre dominaram e continuam a dominar o nosso país, sujeitando a nossa população a extrema desigualdade social, enfim, uma situação que ainda não vencemos. Acompanhe, então, o 4º episódio, que é muito, muito interessante, muito rico aí para você que vai fazer o Enem ou quer conhecer um pouco mais da história do nosso país. O 5º e último episódio da série, intitulado Universidade do Crime, vai falar um pouco sobre como é que nasceram os grupos criminosos, né? O Comando Vermelho, o PCC, enfim, e como é que isso atua na nossa sociedade até hoje. Vamos acompanhar aqui um pouquinho só da introdução, que eu acho bastante interessante, bastante revelador sobre aquela ideia, né, contradiz aquela ideia de que o nosso país é um país pacífico e tranquilo. Veja isso. Uma guerra de baixa intensidade, na definição da ONU, mata até 10 ou 15 mil pessoas por ano. Nós matamos 60 mil, quer dizer, só isso dá uma ideia do tamanho dessa encrenca. Então esse número coloca o Brasil assim, em primeiro lugar no mundo, no ranking de quem mata mais. Ou seja, Brasil vive em guerra, vivemos em guerra. É isso, espero que você aproveite bem a série, que ela possa ser um bom contributo para os seus estudos, para o complemento da sua formação. Para você que vai fazer o Enem ou mesmo para você que quer conhecer um pouco mais da história do nosso país. Um abraço e até a próxima dica.